Finalmente, depois de muito, muito tempo, muitas coisas aconteceram e eu fiquei meio que num hiato de falta de energia para conseguir construir coisas que na minha visão demandavam um pouco de energia. Mas ontem veio uma notícia ao mesmo tempo feliz e triste, mas uma notícia que vem aí, será que vem aí mesmo? Finalmente, dessa vez. Aparentemente vem. Aparentemente, Coda, finalmente, depois de 6 longos anos, vem. Pra quem não sabe do que eu estou falando, eu vou depois ver direitinho qual foi o portal que noticiou que Coda já tem uma casa no Brasil e está planejado para ser lançado até o final deste ano. Esse é um quadrinho escrito pelo Simon, eu não sei como é que fala, pronuncia o nome dele, Simon Sputtier, britânico. Eu vim consultar qual é a colorista. Ele é desenhado pelo brilhante Matias Bergara e é colorido pelo Michael Doig, acho que é assim que fala o seu nome, senhor Michael, peço perdão caso não seja. Mas é um quadrinho que eu sempre falei, meu irmão principalmente, muito mais do que eu, que não fazia sentido isso não ter sido publicado até agora no Brasil. Uma das ideias de abrir a editora era justamente a indignação disso daqui ter demorado tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto para sair. Por que que as editoras brasileiras não olharam para esse material, ignoraram, enfim. Não sei qual foi o rolê, não sei porque que de verdade demorou tanto assim, mas aparentemente virá, no caso. Não se tem confirmado com a editora, mas no post no Instagram que anunciava este fato, a Taverna do Rei publicou com aquele emoji dos olhinhos assim. Então, provável que seja a Taverna ou talvez alguma outra editora. Caso seja a Taverna do Rei, espero que vocês estejam vendo esse vídeo e agradeço de coração por vocês estarem publicando. Eu disse que era uma notícia boa porque as pessoas vão poder ler esse quadrinho, finalmente. É uma notícia triste porque um dos planos era publicar, caso ninguém fizesse. Mas, finalmente, muito obrigado por terem trazido este gibi. Por que eu tô pagando tanto pau pra esse quadrinho aqui? Eu até fui dar aquela averiguada novamente pra poder gravar esse vídeo. Coda, ele é um quadrinho de uma distopia fantástica, uma fantasia distópica, eu acho que desse jeito fica melhor colocado, onde nós temos um rapaz perneta, que ele era um bardo, e ele quer salvar a mulher dele. A mulher dele é de uma espécie meio diferente, parece uma criatura, eu não sei qual o nome da espécie, mas é uma criatura fantástica, tem orelhas semelhantes a de um elfo, uma pele de uma coloração meio cinza, amarronzada. Enfim, ele quer salvar a alma da mulher dele porque ele acredita que a alma da mulher dele vai ser consumida por um demônio. E aí ele conta com a ajuda de seu fiel companheiro, que é uma espécie de unicórnio Pegasus mágico, grotesco, e para ele salvar a mulher dele, ele precisa fazer uma coisa que envolve magia. A questão é um mundo distópico porque a magia é uma coisa muito escassa. Teve uma espécie de apocalipse, uma guerra, um grande evento que fez com que a magia se tornasse uma coisa que é muito difícil de se conseguir. É como se fosse uma espécie de Mad Max, em que nós temos brigas de gangues e milícias disputando para ver quem consegue acumular e usar mais magia. E, enquanto isso, nós temos ele tentando salvar, entre aspas, a sua esposa, e a mulher dele tá numa jornada pessoal de, tipo, querer... Ela tem um objetivo em mente e ela quer
acima de tudo, dominar esse objetivo, e o marido tenta também que salvá-la, enquanto, tipo, tenta fazer com que ela não seja dominada por essa coisa maligna que vive dentro dela e que vai pegar uma dela. É uma sinopse. Eu estou aqui com a edição argentina, que é a edição da Utopia Editora. Ele foi originalmente publicado pela Boom Studio. Vocês percebem aqui, a gente levou para o Bergara autografar quando ele veio aqui no Brasil em 2024. Vou mostrar um pouquinho da edição. Ela é um pouco menor que o formato americano. Aqui, ó. Vocês percebem que tem o 2 na lombadinha não muito bem impresso, dá pra ver aqui. Capa cartonada com aqui. Capa cartonada com um mapa aqui que a gente tem aqui nas duas contracapas. Temos também esse papel aqui. Isso é uma coisa muito curiosa. A maioria das revistas gringas, normalmente publicadas pela Image ou pela Boom, tem uma segunda capa aqui, que é um espaço pensado para ser um espaço de sketch. Além de ser a folha, obviamente, a primeira folha que você tem no papel, que é a folha que você vai usar para fazer a coisa da impressão, da encadernação. Tanto que vocês percebem que, ó, aqui desse lado soltou e aqui desse lado não soltou. Porque aquela lombadinha quadrada, tá vendo? Ó. E esse daqui é o volume 2, como dá pra ver aqui na lombadinha. O volume 1 não tinha, e o volume 3 também não tinha na Gibiteria, que foi a loja que a gente foi, infelizmente. Não sei se poderemos revisitá-la, né? Por conta de todo o processo de falência. Enfim. E aí a gente tem aqui como o rosto, mostrando as informações gráficas, direito autoral, onde é que foi impresso. E aqui nós temos também os créditos da história. É uma edição muito, muito, muito bonita. E assim, esse quadrinho ele é estupidamente bem desenhado. Estupidamente bem desenhado. Isso aqui é a capa do volume 5, que é a mesma capa aqui no gibi. O Bergara gosta de fazer essas capas duplas. Como é que é? É wraparound, que fala no gringuês. E é um quadrinho que eu falei, ele é muito contagiante, ele é um quadrinho riquíssimo. O Spudheimer e o Bergara, eles constroem esse mundo de fantasia distópica de um jeito que, assim, tem todos os tipos de criaturas que você pode imaginar, uma lógica meio... Lembra daquele filme, que é o filme, se não me engano, ele é baseado num livro, acho que é Máquinas Mortais, que é o filme do Peter Jackson, que tem uma coisa das cidades móveis, também tem um pouco disso aqui, e é muito bacana, porque pô, tem uma hora em que a gente tem como se fosse um basilisco, um corvo basilisco, ou uma briga contra o Lorde Vampiro, tem umas viajadas assim, como é que é, gaivotas, curiosidade, em espanhol, gaivota é gaviota, e aí normalmente quando você é criança, você fala em português, você fala errado, você fala gaviota, e aí as crianças hispânicas falam gaivota, e aí, enfim, é uma curiosidade engraçada. E tem gaivotas flamejantes, enfim, tem um monte de loucuragem, assim, que é deslumbrante. É muito deslumbrante, porque o Bergara, ele tem um traço que ele... É lindo, 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 lindo. E óbvio que a colorização não foi ele que colorizou. Ele tem trabalhos que ele coloriza para as coisas, mas isso aqui era um gibi mensal, então não é tão fácil assim você desenhar e colorir as próprias coisas. Mas olha isso aqui, gente. São esses quadros. Ele faz uma coisa com os painéis que é muito impressionante.
de você ter ação acontecendo em pequenos quadros e o seu olho é guiado de uma forma muito, muito tranquila por tudo que está acontecendo, na verdade. E deixa eu ver se eu acho aqui uma página que é muito bacana, que é quando eles entram nessa cidade máquina aqui. Que coisa espetacular. E os personagens também são cativantes. O nome do arqueiro é... O nome do arqueiro não, o nome do bardo é... Como é que é? É... E aí o nome da mulher dele é Stoka. Eu não lembro exatamente como é que se pronuncia, até porque... talvez a grafia, imagino que não tenha mudado. Mas é aquela coisa, você lê nomes em português e nomes em inglês. Difere um pouquinho. Mas são dois personagens muito cativantes. Tem um elfo também, que é um elfo que ele decapita achando que ele ia se regenerar, mas na verdade se você decapita o elfo ele não se regenera, você tem que decapitar, você tem que, tipo, você pode cortar do coração pra baixo que ele regenera, do coração pra cima ele não regenera. E aí ele não sabia, e cortou só a cabeça do elfo achando que ele ia se regenerar porque ele precisava da ajuda do elfo. Tem coisas muito criativas e que são muito gostosas de você ver, assim, a relação dele com a mulher. E ela até fala que como ele era um bardo, ele tem um... Ele não como, tipo, mesmo que ele como pessoa fale pouco, isso não significa que ele se comunique pouco, porque ele escreve muito, ele canta, ele tem um dom com as palavras, ele não é uma pessoa exatamente fechada pra si, ele só parece isso, mas quando você vai ver, ele é um cara que na verdade fala muito. Ou seja, de jeitos diferentes, enfim. E essa segunda edição, é o que eu falei, ela é muito, muito boa. E tem... A gente tem das edições 5 até a edição 8, e a edição 8 é um negócio completamente... Assim, é completamente fora da curva. É um negócio... Até a edição 7, você vê que é uma coisa medieval, não igual ao Tower Dungeon, no sentido de mesmo criação, não, mas é uma coisa muito bem feita, muito rica e muito carismática. Só que nessa edição você entende o porquê esse quadrinho veio. A gente tem uma edição que é muito poética, de certa forma, por conta do personagem e de como ela é contada, mas a gente tem umas coisas tipo isso aqui, olha. Cara, nossa, tipo assim, você não tem como não ficar embasbacado, sabe? É completamente espetacular. E a cada edição que você lê, você quer ir mais fundo, e mais fundo, e mais fundo, e mais fundo. Eu não sei como é que vai ser publicado aqui no Brasil. Gostaria de saber. Se a editora quiser mandar um salve pra gente, falar, nós somos os maiores propagandistas de Coda no Brasil, tá? Vai ter vídeo. Quando for definitivamente anunciado, vai ter vídeo aqui destrinchando pedaço por pedaço dessa obra. Como eu disse, é espetacular. É espetacular de verdade. É uma das melhores coisas que saiu na Boom. E a Boom tem muita coisa boa mesmo, mas isso daqui é absurdo. Não sei qual vai ser o formato. Imagino que não seja esse straight paperbacks nesse tamanhozinho aqui de 4 edições. Fica caro, a gente até fez o cálculo, fica caro publicar desse jeito aqui, assim, 4 edições só aqui no Brasil. São 12 no total, e essa daqui vem uma galeria de capas curta, uma, duas, algumas capinhas variantes. Imagino que como seja um gibi, a Boom deva ter, tipo, no máximo uma ou duas capas variantes por edição. Esses gibis menores, eles não têm o Absolute Batman, que tem 120, não. E a gente tem também uma parte que é o sketchbook do Bergara, mostrando coisa de arte conceitual, aqui ó, pensando panelização, enfim. Muito, muito bacana. Esse aqui é o feiticeiro que eu falei, que é o elfo, que ele tira a cabeça. Enfim, e a gente também tem aqui no finalzinho um pouco da biografia
dos dois, o britânico e o uruguaio. Muito bacana, muito legal. Fico feliz do coração que esteja saindo. Espero que esse vídeo chegue na editora que pretende publicar Coda. E vale a pena, tá? É o que eu falei. Vamos ter um período intenso após o anúncio desse quadrinho, falando sobre, tipo, destrinchando mesmo, porque dá pra pensar muitas coisas. Dá pra pensar, tipo, essa coisa do ritmo poético da história, ao mesmo tempo pensar questões de aceitação, desenvolvimento, distopia, enfim, muita coisa legal, tá? Coda é um gibi muito bacana. Espero que agora eu consiga voltar a gravar vídeos num ritmo mais bacana, mais legal. Eu quero falar sobre isso daqui. Eu tô com uma pilha. A gente fez uma pilhinha de gibis pra se desfazer. Aí ela tá aqui em cima da cama. Quero falar sobre isso daqui, tá? Eu peguei no sebo baratos da Ribeiro. Nem foi por baratinho. Foi tipo 40 e poucos reais. Little Tulip, de dois franceses que só tem um sobrenome. Eu não vou pronunciar só sobrenome. Cadê? Deixa eu pegar o nome dos dois aqui. Jérôme Charin e François Boucault. Foi até com marca-página assim, olha aqui. Legal. Quero falar desse gibi aqui depois. Agora que saiu do hype, eu vou falar disso daqui, tá? Agora que saiu do hype, eu vou falar. Todo mundo já falou. Queria deixar os gibitubers terem uma chance de produzir coisa de conteúdo inédito. Falar um pouco sobre isso daqui. Tô pensando em falar sobre isso daqui também, mas não sobre este gibi da Batfuma, mas como esse gibi da Batfuma, ele é uma tentativa, não vou falar mal sucedida, mas ele é uma tentativa de ser Greg Rucka. Tem um elenco bacana aqui, mas enfim, a gente tá com uma pilha de gibis que a gente tá querendo se desfazer. Se alguém tiver algum interesse em o Orquídea Negra, por exemplo, só mandar uma mensagem que a gente entrega. Se alguém estiver querendo ler essa bomba aqui, tá? Esse gibi, cara, não é ruim não, tá? Eu só não morri de amores, ele não é ruim. Ele é o Zdarsky fazendo coisas do Zdarsky de uma maneira muito sólida até. Assim, é o que eu falei, não é um gibi ruim, ele é um gibi bem, tipo assim, principalmente para os padrões de Marvel, mas eu pelo menos ler isso daqui foi uma dose cavalar de Estados Unidos da América, o que é engraçado porque é o Zdarsky canadense, mas foi uma dose muito alta de Estados Unidos da América. Pro meu gosto, aí eu fiquei, caralho, moleque, vai se fuder esta merda desse. Mas se alguém estiver querendo, vai ter vídeo sobre isso daqui depois também. Esse gibi eu faço propaganda. Esse gibi eu ativamente faço propaganda por ele, porque ele é muito bom, tá? Já teve vídeo do gibi do Junibá aqui, encabeçado pelo meu irmão. Um ótimo vídeo, inclusive. Vamos lá assistir. E eu espero conseguir voltar pro ritmo para gravar. Vai ter vídeo também falando mal sobre o Jeff Loeb, porque acabou o Silêncio 2. E quando tiver Silêncio 2. Aí a gente volta a falar sobre ele, mas infelizmente o gibi chegou ao fim provisório. Por que eu digo infelizmente? Porque devia ter acabado de vez. Mas o mundo infelizmente não age do jeito que nós gostaríamos, não é mesmo? Leiam Coda, pessoal. Este é o meu recado para o final do vídeo. Leiam isso daqui.